Reviravolta na busca do Corinthians por um técnico. Tite virou o favorito a assumir o timão, e vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre Tite e o Corinthians. Há uma reunião marcada nessa segunda-feira entre o técnico e o executivo de futebol do Timão, o Fabinho Soldado. Eu já havia contado para vocês no vídeo desse domingo que a coisa entre Dorival Júnior e Corinthians, que parecia certa na sexta-feira, havia degringolado. E essa reviravolta tem algumas explicações. A primeira delas, o Fabinho foi informado, acabou descobrindo, meio que sem querer, que antes mesmo dele abrir conversas com o Dorival, um aliado importante do presidente Augusto Melo já havia iniciado tratativas com o treinador. O Fabinho ficou bastante revoltado com essa história, informação trazida pelo GE, até porque a autonomia, ele tinha uma promessa do Augusto Melo de contar com autonomia total dentro do departamento de futebol. Além disso, e em paralelo a essa situação, o Tite começou a mandar recados ao Corinthians de que toparia voltar ao clube agora, depois de recusar 4 ofertas alvinegras nos últimos meses. O filho do Tite foi o responsável por fazer essa ponte, avisando para pessoas próximas, conhecidas, que estão no Corinthians hoje, de que ele e o pai topariam abrir mão de um acordo praticamente fechado, verbal, com o clube da Arábia Saudita para julho, para que o retorno ao Timão acontecesse por agora. O Corinthians, no caso, na pessoa do Fabinho Soldado, foi avisado dessa mudança de postura em relação ao Tite. As conversas estão em andamento e causam enorme otimismo no Parque São Jorge. É possível que ainda durante a segunda-feira possa existir um acordo, até porque o Corinthians gostaria de ter seu novo técnico para o confronto de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, jogo válido pela Sul-Americana na Neoquímica Arena. Só para completar, importante lembrar que na avaliação das pessoas do Cifute, o Centro de Inteligência do Corinthians, o Tite casaria mais com o que o clube precisa do que o Dorival Júnior. E o valor é praticamente o mesmo. O Corinthians nem vai gastar mais com o Tite, apesar do nome muito maior dele no Corinthians em relação ao Dorival Júnior. A pedida do Dorival ao Corinthians girava na casa dos 2,5 milhões de reais mensais, valor que também inclui comissão técnica e prêmios. Só para arrematar, Timão que venceu no sábado o Sport por 2-1, tem preparação iniciada nessa segunda-feira, de olho na Sul-Americana. E você, prefere Tite ou Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Luiz Castro no Corinthians. Johnny, há uma questão financeira que complica a vinda do Luiz Castro para o Brasil por agora. O Luiz vai voltar para o Brasil em breve, mas até maio ele ganha 3 milhões de reais por mês. Então, se ele vem agora, ele perde metade de 3 milhões. E ainda... Se ele vem agora, ele perde os 3 milhões de maio e 1,5 milhão desse mês, tá? Quando ele é demitido do Al Nassr, ficou combinado que ele continuaria recebendo o seu salário até o mês de maio, a menos que ele se empregasse antes. Então, a decisão do Luiz Castro de voltar a 1,5 mês do fim do seu contrato, lhe tiraria 4,5 milhões de reais. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês topariam voltar para o futebol brasileiro para perder todo esse dinheiro? Difícil, né? Não é uma decisão fácil, com toda a certeza do mundo. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mandei mensagem para uma pessoa que trabalha no Corinthians. O Corinthians vai de Tite? Foi a minha pergunta. Aí eu perguntei, parece que deu uma esquentada. A resposta foi, será? Interrogação. Ele negou o Santos. Fonte quente no Santos ligou e disse que ele tem proposta boa de fora. Aí eu estou perguntando se é do Al Hilal. Mas aí, vamos ser sinceros e honestos, né? Uma coisa é você recusar o Santos sendo Tite, outra coisa é você recusar o Corinthians sendo Tite. São clubes gigantes, mas pro Tite, a relação com o Corinthians é muito diferente da relação com o Santos. Aí a pessoa, eu perguntei se é o Al Hilal, e a pessoa do Corinthians está me respondendo aqui que o nome do Tite serve muito bem para o Augusto, porque ele vira um grande escudo do Augusto, né? Mas isso é muito óbvio, isso é muito claro. A demissão do Ramon Dias na quinta-feira da semana passada, ela se deu muito mais por toda a conjectura do Corinthians hoje do que propriamente pela derrota para o Fluminense.
15 dias antes, foi exatamente na duas quintas-feiras antes, o Corinthians tinha sido campeão paulista. Então, quando o Ramon é mandado embora para o Corinthians criar um fato novo, para o Corinthians ir ao mercado de notícias e falar um pouco menos sobre contas, sobre a possível reprovação das contas, sobre o depoimento do Augusto na polícia, sobre o risco de impeachment. Cara, é muito óbvio isso. E essa pessoa do Corinthians, inclusive, está falando agora que ele quer o Tite para servir de escudo. Estou perguntando o que rolou com o Dorival, se melou, se ainda tem alguma chance, tá? Vou dar mensagem para o Edson Coder também. O Edson é o... Mandei aqui, dar uma dentada no Edson. Eu liguei 3 vezes para ele não atender, ele falou, pô, tá sem moral, hein? Mas tá bom. Pedro Ramiro falou que o Tite conversou até com líderes de torcida organizada. Alguma chance de o Thomas Miller no timão, no lugar do Coronado? Na semana passada, o jornal Bild, nessa semana, o jornal Bild da Alemanha publicou que o Thomas Miller foi procurado pelo Internacional. O Miller teria agradecido, mas dito que não iria. O Inter se apressou para dizer que não sabe de onde surgiu essa história, que ela é uma história mentirosa. Mas é curioso imaginar Thomas Miller jogando no futebol brasileiro, o atacante alemão de enorme história na seleção e também no Bayern. Ele não fica no Bayern e ele está pensando se ele se aposenta ou se ele vai jogar no futebol americano. São 3 clubes de lá que fizeram proposta, tá bom? Os Nicola e o Crespo, pode chegar no timão? Não esquece, Paulão. Os caras estão pensando ou no Dorival ou no Tite, vai ser um ou outro. O Éder Melo está perguntando sobre e o Dorival. Cara, dá para dizer que a intervenção, dá para dizer que o Fabinho Soldado está bem incomodado de descobrir que alguém próximo ao Augusto e com a autorização do presidente começou a conversar com o Dorival antes dele. Nicola, o Dorival já assinou com o Corinthians. Eu acho que ele não vai correr o risco de ser comparado com o Corinthians e ser investigado. Não assinou, tá? Ele tinha um acordo verbal, mas assinatura não tem. E o fato dele estar ligando para alguns jornalistas, entre eles para o Pretzel, para garantir que não tem nada fechado, me faz imaginar que, de fato, em algum momento o Corinthians recuou um pouquinho nessa história. Fiquei com a impressão também de que com o Tite mandando um recado de que toparia, isso pode ter mudado. Felipe Soares, boa noite, Nicola. Quais desses técnicos podem ir para o Corinthians? Brasileiros, André Jardine, não sai do América do México. Thiago Motta, está muito radicado lá na Europa, né? Não acho que viria para o Brasil, não. Odair Hellmann, é pequeno porque o Corinthians precisa hoje. Estrangeiros, Felipe Almada, ex-auxiliar do VP, Gustavo Costas e Vasco Matias. Felipe, hoje o Corinthians trabalha em cima de nomes grandes. Vai ser Dorival ou Tite, tá bom? Boa noite, Nicola. Comenta para nós sobre essa grande dívida de 2 bilhões e 600 milhões do Corinthians. As autoridades só vão tomar uma posição quando tiver nos 5 bilhões. Né? O Corinthians entregou na noite de sexta-feira para o Core e para o COF, para o Core e para o Conselho Deliberativo, o balanço de 2024, que mostrou uma dívida de 2 bilhões 560 milhões, quase 2,6 bi. O crescimento de 600 milhões de reais em relação ao ano anterior. Só para vocês entenderem, o mandato do Andrés, o último mandato, que foi considerado o mais caótico, teve um acréscimo de 480 milhões de dívida. O Augusto, em apenas um ano, fez a dívida explodir em 600 milhões de reais. Então, dá para dizer que o Augusto vai ter muita dificuldade em aprovar suas contas na reunião do Conselho Deliberativo, que está marcada para o próximo dia 28, tá? O Corinthians até registrou a maior receita da sua história, faturou 1 bilhão e 100 milhões, mas teve um prejuízo, um déficit de 181 milhões de reais. Não sei se sou só eu, mas a palavra déficit me causa dificuldade. Déficit. Não é uma palavra, para mim não é uma palavra muito fácil. Hoje na Band, o Elia Júnior informou que o clima no Fortaleza não está legal com o Vojvoda. Seria ótimo no Corinthians, na minha opinião. Eu tenho a mesma informação sobre esse clima, mais ou menos para o Zubeldia, para o Vojvoda, dessa derrota, acho que piora a situação dele por lá. Mas é importante, deixa eu saber o nome do Rafael. Rafael, é importante você saber que o Zubeldia tem como grande característica
O contra-ataque é um técnico pouco propositor. Isso eu ouvi de uma pessoa influente do próprio Fortaleza. A pessoa falou, Nicola, é muito bom técnico, a gente gosta demais, ajudou o Fortaleza muito, mas é um cara que tem bastante dificuldade em montar times construtores, que se impõem, que tem mais posse de bola. E o Corinthians joga praticamente sempre dessa maneira, é assim que o torcedor espera. O Corinthians vai receber, por exemplo, o Fortaleza na Neoquímica, não vai poder jogar no contra-ataque, não vai poder jogar esperando para sair no contra-ataque. Então, há essa, para mim, dificuldade, tá bom? Cola, meu timão informou agora que o Tite conversou com as organizadas e as conversas esquentaram. William, eu cheguei a abrir, eu não tinha essa informação, tá? Mas eu cheguei a abrir a live contando, também disse no vídeo de hoje cedo, né? Que o Tite mandou sinais aos dirigentes do Corinthians que agora topa conversar. Dentro da cúpula, entre os principais dirigentes do Corinthians, existe uma percepção de que o Tite é alguém muito ligado à renovação e transparência, que é o grupo político que governou o Corinthians durante bastante tempo. O Tite, por exemplo, é muito próximo do André Sanches, é amigo pessoal de outros dirigentes da renovação e transparência. Então, num primeiro momento, era mais simples, mais fácil e até melhor fechar com o Dorival Júnior. Mas o Fabinho acabou pegando o bode dessa negociação por ter descoberto que gente da confiança do Augusto tinha ligado para o Dorival antes de fazer acordo. E o Fabinho começou a trabalhar nos bastidores para fechar com o Tite. Tite, no primeiro momento, também estava sinalizando que poderia ir para o Al Hilal, e a coisa deu uma esquentada, né? Estou até abrindo o site aqui, ó. O Corinthians já definiu o perfil do próximo técnico após a saída de Ramon Dias. Em meio à indefinição com o Dorival, o Timão segue na busca de um nome experiente e de peso para assumir o comando técnico. Segundo apurou o meu Timão, a ideia da diretoria alvinegra é contratar um técnico que possa blindar o elenco de possíveis problemas nos bastidores e que entenda a dinâmica dentro e fora do clube. Por isso, o nome do Tite se encaixaria no que o Corinthians entende como um grande nome e de currículo para a função. Um dos trunfos para um possível retorno do histórico treinador ao clube está não só na sua comissão técnica, mas na família. Matheus Bach, auxiliar de Tite, vê o Corinthians como uma boa oportunidade para a retomada dos trabalhos que estão parados desde a saída do Flamengo em setembro de 24. O comandante esteve à frente da seleção entre 2016 e 2022. E aqui vem a informação importante, a reportagem do meu Timão apurou que Matheus, que passou a integrar a comissão de Tite em 2015, já no Parque São Jorge, também mostrou entusiasmo para um avanço entre as partes. Cadê a parte da Gaviões aqui? Presidente Augusto vê Tite como uma boa opção para o clube, a blindagem. Como reportado pelo portal, o clube de Parque São Jorge evita pressa para anunciar o treinador. Não é nessa matéria que fala sobre o encontro ou a conversa do Tite com as organizadas, tá bom? Nicola, sabe de algo sobre Tite no Corinthians? Thiago, eu posso te contar que a coisa está esquentando. O filho do Tite já mandou recado de que ele toparia. O Pedro Ramiro contou que o Tite andou conversando com organizadas do Corinthians. Até a preocupação do Augusto em contratar o Tite por ser um cara muito associado à renovação e transparência, essa impressão aos pouquinhos ela vai dando lugar a uma outra percepção. O grande ponto vale a pena para o Tite ser contratado pelo Augusto, sabendo que o presidente do Corinthians corre o risco de sofrer um impeachment nos próximos dias? Como o Tite é um cara de costas largas, imagino que qualquer outro presidente que assuma no lugar dele vai mantê-lo, né? Vai garantir a permanência dele. Mas não é uma situação simples, né? Você fechar com um presidente que não se sabe até quando fica, né? Boa noite, Nicola. Alguma novidade do Corinthians sobre treinador? A principal notícia do fim de semana foi contada pelo GE. O Globo Esporte trouxe uma matéria no site afirmando que a negociação com o Dorival travou depois que o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol e o responsável por tocar todas as negociações, foi informado de que um aliado do Augusto Melo, presidente do Corinthians, já havia procurado o Dorival na noite de quarta-feira. Só para fazer uma breve cronologia dos fatos. O Corinthians perde para o Fluminense 2-0 na Neoquímica na quarta, e na noite de quarta, alguém em nome do Augusto, ninguém faria isso do nada, mas alguém da diretoria em nome do Augusto liga para o Dorival Júnior.
Na quinta-feira, sem saber desse episódio, depois de mandar embora o Ramon Dias, o Fabinho estabelece negociações com o empresário do técnico Edson Cudor. E a coisa dá uma bela avançada, o Corinthians inclusive se sente confortável para mandar o Ramon Dias embora, imaginando que nas próximas horas anunciaria o Dorival, pacote caro, vai custar mais de 2,5 milhões de reais, até que o Fabinho é avisado, Fabinho, você tá tocando aí, só que os caras já estavam conversando, Fabinho, como é que é? Pois é. E isso causou um mal-estar, o Fabinho ficou bem incomodado, porque faz parte do acordo que ele tem com o Augusto de ter autonomia total nas negociações, é ele quem lidera o departamento de futebol, isso acabou ficando meio mal explicado, e o Fabinho deu alguns passos para trás em relação à negociação com o Dorival. Para aumentar essa confusão, o que talvez seja até bom na visão de muitos corintianos, o Tite, que no primeiro momento havia afirmado que tinha negociações avançadas com o Al Hilal, começou a mandar recados de que poderia se acertar com o Corinthians, tá? Tite, que no ano passado havia recusado 4 propostas do Timão, havia feito até pouco caso com o Corinthians, ele tem dado sinais de que, olha, se vocês fizerem uma proposta legal, se o projeto for bacana, dá pra gente levar essa história adiante, e é nesse contexto que a gente tá, entre Dorival Júnior e Tite. Sobre Fábio Carille, muita gente especulou, posso garantir que o Carille não está nos planos do Corinthians, tá? Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Corinthians, claro, o único e inabalável. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal, ativar também o sininho de notificação, porque é muito importante, né, a sua participação. Ficaremos por aqui, né, um literalmente grande abraço aí no seu coração. E até o próximo vídeo, vamos que vamos.